Olá, meu nome é Andréa, eu sou advogada, especialista em direito do trabalho e nesse vídeo eu vou estar comentando alguns aspectos da MP 927, publicada recentemente, trazendo medidas trabalhistas para o enfrentamento desse período de calamidade pública decretada em razão da pandemia do coronavírus. O primeiro assunto que eu quero tratar dessa medida é a possibilidade da realização de acordo individual que terá prevalência sobre quaisquer outros instrumentos normativos. O que isso significa? Significa que empregador e empregado poderão realizar um acordo individual onde negociarão direitos trabalhistas, terão a liberdade de negociar direitos trabalhistas, e esse acordo, que terá validade durante esse período de calamidade, terá prevalência sobre a CLT, sobre convenção coletiva de trabalho, respeitado apenas os limites da Constituição Federal. Outro aspecto trazido por essa medida é a possibilidade da alteração do regime de trabalho de presencial para teletrabalho ou home office. A alteração do regime de trabalho já era prevista na CLT, veio com a reforma trabalhista, mas para essa alteração são necessárias algumas formalidades, como, por exemplo, registro na carteira de trabalho, formalização no contrato de trabalho dessa alteração, ou seja, tem que ser realizada com a anuência do trabalhador. E nesse momento, a medida provisória prevê a possibilidade dessa alteração ser realizada a critério do empregador, bastando apenas que este notifique o empregado com 48 horas de antecedência por qualquer meio eletrônico. Outra possibilidade trazida por essa medida é a antecipação das férias. O empregador poderá antecipar as férias do empregado, bastando também que o notifique com 48 horas de antecedência. E o pagamento das férias, que a gente sabe que pela CLT tem que ser realizado até 2 dias antes do início da sua fruição, nesse momento a medida permite que esse pagamento seja realizado até o 5º dia útil do mês subsequente. E o adicional, um terço das férias, o empregador não precisará também pagar agora, ele poderá pagar esse adicional junto com o 13º, ou seja, ele terá até o dia 20 de dezembro para pagar um terço das férias. Outra alternativa também que a medida provisória traz é a antecipação de feriados. O empregador poderá antecipar os feriados, bastando também que notifique o empregado com 48 horas de antecedência e indique por escrito quais os feriados que estão sendo antecipados. Também há a possibilidade, através dessa medida, também há a possibilidade de um empregador instituir um regime de compensação de jornada, ou seja, banco de horas. E o empregador poderá computar nesse banco de horas saldo negativo, por exemplo, desse período que eventualmente um empregado esteja inativo ou tenha suspensa as suas atividades. E esse saldo, eventualmente esse saldo negativo acumulado, poderá ser compensado em até 18 meses, contados a partir de encerrado o período de calamidade. E para que haja essa compensação desse saldo negativo acumulado, o empregador poderá prorrogar a jornada de trabalho do empregado em até 2 horas. Ou seja, o empregado poderá ter que trabalhar até 10 horas por dia para compensar essas horas negativas desse período que eventualmente ele teve as suas atividades suspensas. E por último, mas não esgotando todos os assuntos da medida, eu quis apenas abordar os principais assuntos, tá? Por último, há a possibilidade ainda do diferimento do recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio. Ou seja, o recolhimento desses meses que o empregador teria que realizar em abril, maio e junho, ele não precisará realizar agora esse recolhimento e ele poderá parcelar em até 6 vezes, iniciando o recolhimento dessas parcelas em julho de 2020, sem incidência de juros ou atualização monetária. Bom, espero ter contribuído aí para esclarecer algumas
alguns temas dessa medida provisória. O período que estamos passando aí é um período muito delicado, sem antecedentes, muito grave, e o que eu desejo, na verdade, é que vençamos essas dificuldades aí que estamos passando da melhor forma possível. Bom, cuidem-se, meus amigos, cuidem-se, sigam na medida do possível as orientações de higiene e de restrição e aguente firme. Um grande abraço.